Programa Saiba Mais. Oferecimento. Cooper Cocal. Construindo o futuro com energia. Chiquinho Móveis. E IMAS. Instituto Maria Schmidt. Referência em gestão de saúde. Gente, ele é médico cirurgião vascular, endovascular que atua em Criciúma e Tubarão. Ele faz um trabalho importantíssimo diante da telemedicina. E quais as principais características desta modalidade nos Estados Unidos, hein? Este método já vem sendo utilizado com eficácia. Ele é o Dr. Marco Antônio Tiskoski Nese. E hoje ainda no nosso programa, a previsão do tempo, diretamente de São Joaquim, com o agrônomo Ronaldo Coutinho. Fique à vontade para você participar do nosso programa. O nosso WhatsApp é 48 99616 1917. A RTV Criciúma, canal 19, UHF, 19.1 digital, na NET TV a cabo, canal 27 e também 527. Na página da RTV Criciúma ao vivo para todo o mundo. Compartilhe estas informações. Doutor Marco Antônio, seja bem-vindo, como está? Muito bom. Tudo bem, bom dia. Bom Todo dia. mundo aí, bom dia, Fátima. Neste isolamento, momento de meditação, mas também de muito trabalho em casa, né, doutor? A gente tem que se reinventar, né, diante dessa situação nova que a gente nunca passou, né? E tivemos que fechar nossa clínica, parar os atendimentos presenciais e agora estamos tendo que nos reinventar na parte digital e está tendo bastante resultado, está bem legal. Olha, num isolamento social, criar uma rotina e preservar a saúde mental e a saúde física na nossa vida. É mais ou menos isso, né, doutor? Precisamos preservar e também trabalhar a prevenção. Exatamente. Quando a gente fala de isolamento social, tanto a saúde física quanto a mental é muito importante. Então, até nós disponibilizamos o material também para orientações com exercícios em casa, dicas de alimentação, tudo para a gente poder passar por essa juntos e da melhor forma possível. Você que está em casa neste momento, você que está aí, você pode fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas com o Dr. Marco Antônio, ele que é cirurgião vascular. Com relação a esse exercício, é muito importante, porque talvez você não tinha o hábito de fazer exercícios, agora que você está em casa, você começa a se exercitar e de forma inadequada. Então, todo cuidado é pouco. Então, tá aí o nosso WhatsApp, 99616 1917, para você também tirar as suas dúvidas. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular preocupa-se com os pacientes que não seguem, na verdade, as recomendações de cuidados e acompanhamento das doenças vasculares no período de quarentena. Como você vem trabalhando, analisando toda esta questão, doutor? A SBACV, que é a nossa sociedade, ela emitiu um documento falando e orientando os profissionais, cirurgiões vasculares e angiologistas, a se adequarem à parte de atendimentos online, né? Então existe geralmente tem um documento que foi emitido pela sociedade que ela orienta como nós devemos proceder nas consultas feitas de forma online. Tem um termo de consentimento também para os pacientes, né? Demonstrando ali os prós e os contras dessa modalidade de atendimento. E assim a gente consegue ter um melhor resultado, né? Expondo para os pacientes as desvantagens do método e as vantagens também da gente conseguir fazer um atendimento, por exemplo, do pessoal que é o grupo de risco, que está em casa, que atualmente tem que ficar isolado, né? Você que está aí nos assistindo também na página
da RTV Criciúma. Bom dia para você, bom dia Cledir Lago, bom dia Fernanda Schwelter, bom dia Pedro, bom dia você que está aí nos acompanhando também nas mídias sociais. Fique à vontade para você fazer a sua pergunta e tirar também todas as suas dúvidas. Todo cuidado é pouco e a equipe do Dr. Marco Antônio está trabalhando com afinco. E quando, doutor, procurar um cirurgião vascular em meio à pandemia da Covid-19, hein, doutor? Os pacientes que apresentam alguns sintomas decorrentes de doenças vasculares devem procurar o cirurgião vascular. Além da telemedicina, tem outras modalidades que a gente pode procurar, né? Certo. A consulta médica também em alguns locais está liberada, né? Na nossa clínica a gente abre, então, exceção para os pacientes que precisam realmente estar lá, fazer exames complementares. Um pronto-socorro, quando os sintomas impossibilitam o paciente de ficar em casa. E a telemedicina veio aí agora para a gente atender quem ou quer tirar uma dúvida, quer buscar alguma orientação, alguma recomendação. Quem são esses pacientes? As pessoas que têm dor na perna, tá? Geralmente uma dor em peso ou uma dor aguda, uma dor súbita, né? Inchaço nas pernas. Geralmente a gente pede para comparar uma perna com a outra, né? Geralmente um inchaço numa perna e não na outra. Alteração de temperatura, como o aumento da temperatura, que pode ser decorrente de uma inflamação, de uma erisipela chamada, né, pela população, ou uma diminuição de temperatura que pode ser uma alteração de circulação. Além disso, o aparecimento de carocinhos dolorosos, avermelhados, que pode ser a flebite, uma inflamação das veias, é uma complicação das varizes, e assim como os pacientes que apresentam feridas na perna que não cicatrizam ou que eventualmente começam a doer, começam a sentir um cheiro forte, alguma coisa assim, devem procurar um atendimento adequado. E tem o lance também, como a gente destacou a respeito dos exercícios e tal, e tem o lance da obesidade, as pessoas que estão acima do peso, todo cuidado é pouco também, né, doutor? Falando nessa linha, né? A gente vai pincelar aqui para poder auxiliar a nossa gente que está nos assistindo neste momento. Certamente, Fátima, os pacientes obesos fazem parte, pelo fato de ter obesidade em si só, elas são pacientes do grupo de risco dos pacientes do coronavírus, né? Então é muito importante que a pessoa se sinta, primeiro que ela tem que ser acolhida por nós, né? Então nós estamos aqui para vocês, tá? Estamos aqui para tirar dúvidas, para ajudar quando for fazer algum exercício físico, algum tipo de atividade em casa. Se mexer é importante para evitar a trombose das pernas também. Sim. Hidratação é muito importante. Não só a parte médica está engajada nessa parte online, mas fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, todo mundo junto para tentar dar o maior suporte possível na população que muitas vezes fica muito assustada em casa. Então a gente está aqui para acalmar os corações de vocês e para poder dar o suporte necessário. E como estes corações estão na adrenalina, né? Na expectativa, deixa eu cumprimentar aqui a Márcia de Araranguá. Bom dia para você, Márcia. Ela me diz uma coisa, a rasteirinha faz mal para as pernas, Fátima? Doutor que responde. Olha, a rasteirinha não faz mal, tá? Tem muito uma dúvida assim se salto alto também está relacionado. Nesse momento agora a gente tem que usar o sapato mais confortável. Claro que a longo prazo as coisas podem modificar tanto a parte da anatomia do pé quanto a parte da circulação, mas o que é importante agora é se mexer e ficar em casa se possível, e se sair de casa utilizar todas as máscaras, álcool gel e utilizar todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde. Vamos então estar falando a respeito da telemedicina. Como funciona, doutor? Então, a telemedicina ela foi agora regulamentada, né, no final de março. Na verdade, tinham sido feitos alguns documentos pelo CFM e atualmente, nesse contexto atual de pandemia, foi liberado para a utilização de consultas, de monitoramento de pacientes, de acompanhamentos, né? E de interconsultas entre médicos, de profissionais médicos, e também agora foi liberado fazer diagnósticos, realização de receitas e atestados, tá? E além de solicitação de exames. Nós utilizamos na nossa clínica uma modalidade que a gente faz a primeira consulta online, tá? Mediante um termo de consentimento para os pacientes, e em cada caso a gente julga, né, conforme a necessidade, fazer então ou uma nova avaliação online mesmo,
ou a gente faz uma nova avaliação presencial na nossa clínica, quando há uma necessidade de fazer algum tipo de exame, alguma coisa complementar, ou até o próprio exame físico, né? Ou então a gente faz uma consulta domiciliar. A gente chama esse de modelo híbrido, que consiste nessa parte online e uma complementação depois para a gente não ter nenhum prejuízo na avaliação global do paciente. Perfeito. Doutor, fique à vontade para tomar uma água. Olha, daqui a pouco o advogado doutor Ivo Carminati. E aí, ele vai te responder o seguinte: como está o cenário brasileiro diante da crise do coronavírus ou da coronavírus? Daqui a pouco, doutor Ivo Carminati e tantas outras. Como é que está a atuação dos senhores? Como é que está o desempenho do presidente da República frente a esta crise? Daqui a pouco, o advogado doutor Ivo Carminati. A pergunta que chega aqui na nossa página, a Fernanda pergunta o seguinte: muito bom saber de tudo isso. Tenho meu pai com problemas e assim de quarentena o cuidado é maior. Obrigado por nos esclarecer algumas dúvidas. Que bom, sempre nos trazendo novidades. Que Obrigado. bom, né? Que bom. Muito obrigada, Fernanda, por estar conosco aí. Deixa eu chegar aqui. Tu vai ler uma informação, aí já chega uma outra informação, a gente tem que ficar ligado nesse... Deixa eu mais um recadinho aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Mais uma informação que chega. Se ele recomenda manter o uso de meias de compressão. A Lisiane David de Garupaba. O doutor Marcos, recomenda manter o uso de meias de compressão? Os pacientes que fazem uso da meia de compressão elástica, a gente sempre recomenda manter, ainda mais nesse período em que ocorre uma maior imobilidade, né? Então, que é um risco maior para trombose. Os pacientes têm que usar meia elástica. Quem for ficar muito tempo em pé, a gente recomenda que utilize. Eu uso meia elástica também, tá? Quando eu vou fazer cirurgias, fico muito tempo em pé. Então, é uma coisa que a gente recomenda como prevenção de trombose e como melhora dos sintomas de dor na perna dos pacientes. Então, sim, está recomendado. Tá. A Ângela Maria, ela pergunta o seguinte: bom dia, eu tenho má circulação e as minhas pernas doem muito. O que devo fazer para aliviar a dor? Primeira coisa, a gente tem que avaliar a causa dessa dor, né? O problema de circulação pode ser venoso, arterial ou linfático. É muito importante que procure uma avaliação médica, né, com o seu médico de confiança, para que seja feita essa distinção e possa ser feita a melhor conduta possível. Mas de antemão é importante fazer então os alongamentos em casa, né, tentar se movimentar um pouquinho. E se eventualmente continuarem os sintomas, daí sim procurar avaliação médica. Bom, então, muitas são as restrições, principalmente, né, doutor, nós estamos batendo muito nessa tecla a respeito do uso da máscara, a respeito de como fazer a higienização das mãos, como precisamos deste cuidado, né? Exatamente. Atualmente, nas últimas semanas, foi mudada a recomendação que nós devemos, então, usar máscara ao sair de casa, né? Então, tanto o paciente assintomático quanto o sintomático devem utilizar, para a gente evitar ainda mais a transmissão do vírus. Então, assim, acho que nós temos que evitar o pânico, tá, na população, tá? Temos que tentar, na medida do possível, meditar, como a Fátima comentou, para a gente ficar calmo, todo mundo indo nas suas atividades com as suas restrições, com as suas medidas de higiene necessárias e tentando retomar a vida aos poucos. Não é nada de motivo para pânico, né? Temos que apenas isolar o pessoal do grupo de risco, né? Que tem a maior chance de eventualmente precisar de um atendimento médico ao contrair o coronavírus. A gente destacou a respeito da telemedicina, diante de toda esta mudança. E tudo isto, esta mudança, ela vem para ficar, doutor? Na minha opinião, a telemedicina ela vem para ficar. Ela foi liberada agora nesse momento especial em que estamos vivendo, mas eu acredito que toda medida que facilite o acesso à saúde, que facilite o acesso do paciente ao seu médico, ao seu nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, eu acho que ela não pode ser vetada. Eu acho que ela tem que ser mantida, claro, com uso, com bastante responsabilidade e bom senso, né? A gente sabe que não é a mesma coisa que o atendimento presencial, mas é o que nós temos nessa situação atual. E em vários casos de acompanhamentos de pacientes e de determinadas doenças, nós podemos sim manter o acompanhamento via telemedicina.
Bom, aqui tem um recadinho seguinte. Profissional excelente. Será que ela está falando a verdade? Profissional sensacional. Renata Neza, ela está falando a verdade? Minha irmã, ela é meio suspeita para falar. Renata, um beijo para ti. Renata Tiskoski Neze, irmã do Marco Antônio, doutor Marco Antônio, uma grande profissional. Doutora Renata, ela que faz um trabalho magnífico, né? Ela é fisioterapeuta cardiopulmonar, ela vai estar aqui no nosso programa também e ela vem trabalhando em casa com afinco. Exatamente. Nós todos estamos bem engajados nessa parte de não deixar os nossos pacientes na mão, né? Então a gente está disponível sempre que precisar para dar uma orientação, nem que seja para a gente conversar um pouquinho, que os idosos estão muito isolados. Então, precisa dessa atenção, né, doutor? Exato. Os familiares às vezes ligam apavorados porque eles estão depressivos em casa, estão meio mal. Então, acho que sempre que a gente puder dar um apoio, nem que seja nessa parte de conforto para eles, é muito interessante que a gente mantenha esse tipo de conduta. Mais uma pergunta aqui para a gente encerrar este bloco. Fátima, quando caminhamos na praia, pode ser descalço? O Marcelo de Oliveira, de Cocal do Sul. Tem um tênis apropriado? Não, muito boa pergunta, na verdade. Na praia, a gente sempre tem que tomar cuidado com os objetos, com até as conchas que estão ali. Pode pegar algum tipo de doença, porque alguns animais podem soltar os seus excrementos ali. Então é interessante que utilize um sapato adequado. Uma atenção especial aos pacientes diabéticos, que estes mesmo que apresentam às vezes um formigamento, alguma coisa assim, tem que evitar de ficar descalço, tá? Cuidar do seu pé, porque às vezes eles não sentem o pé e apresentam, pisam em pregos e alguns objetos, causam lesões sem perceber. Perfeito. Então assim, pessoas sem diabetes, sem alterações, também tem que cuidar, né, utilizar um sapato adequado para evitar também lesões dos joelhos, das pernas também nas suas caminhadas. Mais uma perguntinha aqui, a Luna Matos, ela diz, ou seja, precisamos usar máscara ao sair, tendo ou não sintomas? Sim. Todas as pessoas que forem sair de casa, ao lidar com outras pessoas, têm que usar a máscara, tá? Para evitar, porque eventualmente a grande maioria das pessoas são assintomáticas e podem transmitir isso a outras pessoas. Até que seja feita uma testagem da população, a gente não sabe quem tem a doença, quem não tem, quem pode transmitir e quem não pode. Mediante a isso, utilize máscara assim que for lidar com outra pessoa. Olha, uma audiência incrível aqui com a família Tiskoski Neze. A mamãe, a Josete, beijo para ti, Josete. Muito bom dia, obrigada pela audiência. Bom, doutor, as suas considerações finais, então, para quem está nos assistindo, todo cuidado é pouco diante desta pandemia, diante deste isolamento? Exatamente. Temos que estar juntos, né? Acreditamos que a medida do isolamento, ali, principalmente das pessoas do grupo de risco, é a medida mais eficaz, junto com a utilização de máscaras, o álcool em gel e água e sabão, lavar bem as mãos e evitar botar a mão no rosto, né? E assim, todo mundo vai sangrar um pouquinho, eu sempre falo isso. A gente diminui faturamento, o pessoal diminui faturamento do comércio. Exato. As pessoas, os hospitais aumentarão a sua demanda, tá? Eu até me alistei ali também no Ministério da Saúde para poder atuar na linha de frente. Estou aguardando, se for necessário também irei. Então, cada um fazendo sua parte, com responsabilidade, a gente vai conseguir sair dessa sem danos, tanto na saúde quanto na parte econômica. Um jovem médico, mas um trabalho de qualidade que vem fazendo junto com toda a sua equipe. Parabéns mais uma vez, doutor. Conte sempre com o programa Saiba Mais. Muito obrigado pela oportunidade. Tenha um bom dia, pessoal.